Oi, Virgem, muito bem-vindo. Mais uma leitura semanal, atemporal, intuitiva. Ela vale para os próximos 7, 10 dias. Para alguns já pode estar acontecendo alguma coisa que está relacionada à leitura, para alguns ainda vai acontecer. Sempre use seu discernimento, por favor, com muito cuidado. Não tome decisões com bases apenas nas leituras. Aqui, o objetivo são pistas, informações, símbolos, palavras, expressões que validem o momento que você está vivendo para que você encontre a melhor saída possível. Vamos lá? Virgem. Virgem. Então, as primeiras cartas que caem na mesa, Virgem, falam de um estado em que a gente está se obrigando a fazer um movimento em prol de um grupo, e aí encaixa nas suas relações aí, tá? Às vezes família, às vezes equipe de trabalho, empresa, enfim, que contradiz ou que esconde algo que nós gostaríamos muito mais de fazer, muito mais de escolher. Então, a gente tem aqui um abrir mão. Só que tem junto, Virgem, uma energia de... eu tô sentindo essa coisa, eu tô fazendo porque tá num contrato, eu tô fazendo porque foi um combinado. Qualquer tipo de combinado, qualquer tipo de contrato. A gente pode estar falando das questões de relacionamento, de novo, de trabalho. Mas tá nessas questões de como foi falado, como foi combinado. O que eu assinei quanto a isso aqui, tá? E aí tem, às vezes, a gente sentindo essa energia, né? Eu tô tendo que fazer algo porque eu concordei num momento em que eu não avaliei direito, Sara. Eu não considerei como isso afetaria as minhas questões pessoais, as minhas paixões, sonhos pessoais, porque mesmo quando nós estamos nas relações, né, em equipe, com os nossos parceiros, com a nossa família, nós temos sim coisas em comum, responsabilidades, compromissos, mas nós temos também aquele nosso, né, nosso pacote, as nossas realizações, aquilo que a gente quer fazer pela gente, com os nossos potenciais, né, através do nosso coração. E aqui a gente entra num conflito, porque uma decisão precisa ser tomada, eu preciso tomar uma escolha, eu preciso talvez retificar isso aqui, Sara, corrigir esse, não sei. E eu tô nesse impasse. Para alguns de vocês, inclusive, saindo do lugar onde vocês estão, da casa, indo para uma outra cidade resolver uma questão burocrática ou de família. Para alguns, eu saio aqui dessa empresa e vou na anterior, lá porque ficou alguma coisa por resolver e eu preciso ir lá resolver. Mas aqui tem essa energia um pouco mais fria, um pouco mais calculista, de Virgem, se dando conta de que, opa, eu assinei alguma coisa aqui que não deveria. Eu concordei aqui com alguma coisa que, na verdade, eu não gostaria. E essa carta cai em cima desse movimento de voltar atrás, de retificar, de corrigir. Então, Virgem, é possível essa correção, tá? O que mais? O que mais que eu posso falar pra Virgem que chega nessa leitura? O que tá acontecendo mais aí, Virgem? Conflitos. Conflitos. Bastante coisa com relação ao trabalho aqui, sim, mas é possível que eu esteja me conectando com alguém que tá com essas questões de trabalho junto com o parceiro. Sei lá, às vezes quando nós temos as parcerias familiares aí das empresas, ou um projeto em comum, mas aqui tem um incômodo.
Preciso corrigir alguma coisa, Sara. E, de novo, essa energia de uma escolha que tem que ser feita e tá angustiando. Talvez ambos os lados, tá, Virgem? Eu vou trazer o foco aqui sempre pra você, né? Que é o objetivo desse canal. Para que você encontre soluções mais saudáveis. Já aproveitando para modificar as próprias ações, comportamentos. O que foi isso que eu concordei? E aqui a gente sempre vai olhar com esses olhos mais de responsabilidade. O que de fato eu concordei? Então, eu não volto lá para reivindicar, apesar de ter cartas de conflito aqui, pode estar acontecendo sim. Mas, de qualquer forma, qualquer das dinâmicas em que a gente se envolva, às vezes não foi consciente, eu entendo, às vezes não estava claro, eu não prestei atenção, e quando eu vi, eu estava nesse emaranhado aqui. Eu tinha concordado com isso. Às vezes, eu tinha concordado com o comportamento de como eu permito ser tratada, de como eu permito ser tratado. E aí a gente implode nesses momentos em que a gente começa a brigar mesmo, né? No entorno, com as pessoas, todos começam, né? A entrar nesse conflito. Mas é porque alguma coisa não ficou claro. Em geral, nós não percebemos mesmo, né? E aí o tempo passa e fica comum que eu permita certos comportamentos, que eu permita certas invasões, eu vou colocar dessa forma, encaixe como for aí, tá? Cada um de vocês, claro, vai ter uma dinâmica. Mas agora eu preciso tomar uma decisão, Sara, agora eu preciso... Eu preciso corrigir isso aqui. Então, tem 2 movimentos claros na mesa, tá? Um deles, deixa eu pegar mais cartas. Um deles é a gente voltar atrás. Talvez para a maioria de vocês, alguma coisinha nesse sentido possa colaborar, tá? Já como um conselho do tarô de ações, de correção. Volta atrás. Vamos falar de novo sobre isso. Vamos abrir esse livro aqui, essa ata. Vamos ver o que foi dito nessa reunião. Vamos ver o que os outros sócios, o que as outras pessoas, o que você me disse quando a gente começou esse relacionamento, o que eu te disse, eu posso ter me enganado. Então a gente volta atrás e ajusta e faz uma correção. Para alguns de vocês, isso é suficiente. Para alguns de vocês, o movimento para a tendência futura é que tudo isso está acontecendo, esse impasse, para que a gente, primeiro, enxergue quem a gente é eu escutei quem a gente é na fila do pão, que por algum motivo às vezes a gente fica meio, né? Uma parte importante que é como a gente gostaria de ser tratado fica em segundo plano, porque quando tem muito naipe de espadas, e tem uma rainha de espadas aqui na mesa, a gente aciona o modo frieza e deixa a parte, né? Não posso me emocionar. Mas o arcano que tá aqui na mesa, que é os enamorados com o 8 de ouros, tá avisando que a gente precisa valorizar isso que nós somos de forma concreta. E, de novo, não é porque o outro não está fazendo essa parte, é que é totalmente a culpa do outro. Em geral, é 50-50. A gente compactua com o comportamento do outro. E eu entendo que, na grande maioria das vezes, sem ver, inconsciente, na vida me levando. Então, e é para isso que servem as leituras de tarô, né? A boa orientação para que a gente esclareça algumas coisas. Do outro também, mas em especial sobre mim mesmo. Então, aqui eu começo a ficar pressionado, né? A vida começa a me atiçar para tomar uma decisão. Às vezes aparece outra proposta, às vezes aparecem outras pessoas, despertando paixões, despertando vitalidade. Por quê? Porque em contrapartida dessa energia de realeza de espadas, eu preciso trazer paixão, trazer
as coisas que me aquecem, que me empolgam, para que eu possa fazer a correção aqui e seguir adiante. Então, tem esses dois grupos aqui, e tá bem distinto. Alguns que voltam, fazem uma correção na mesma sociedade, no mesmo relacionamento, e resolvem esse conflito, tem um 7 de paus aqui. A carta do conflito cai logo depois numa carta em que a gente vai para um lugar. Então, para alguns de vocês, eu até vou para um lugar para discutir questões. Só tem essa tendência de não ter muito entendimento, porque em geral, 7 de paus, a gente se aferra, né, ao nosso ponto de vista. E tá tudo bem, desde que a gente compreenda que o outro também tem um ponto de vista por motivos que são próprios do outro, né? Eu costumo dizer, cada um tem sua razão. Mas aqui é esse um movimento, tá? É possível que haja um consenso, uma resolução? Sim, para alguns de vocês sim. E seria o suficiente. Para outros de vocês, talvez a maioria aqui na mesa, é um impasse para uma tomada de caminho novo, que tem a ver com as tuas paixões, sim. E às vezes até paixões que você deixou um tempão aí num livro fechado. Qualquer novo que possa chegar, que desperte paixão, merece tua atenção. Mas merece também toda a nossa consideração, todo o nosso cuidado para ver como é que a gente resolve a situação atual, a realidade atual, para que a gente possa se mover para nova. E dessa forma é saudável, porque a gente não vai ter que voltar, eu costumo dizer, né? A gente não vai ter que voltar para limpar coisa que a gente quebrou na saída rápida. Tá? Então as cartas estão mostrando isso aqui. Tem um 10 de copas no fundo do deck, então a gente encontra muita satisfação nesse novo caminho, nessa nova parceria. Pode ser sim um novo relacionamento, mas a carta dos enamorados diz que a decisão é sua e você precisa tomar consciência das consequências. E não é pra gente se assustar, é simplesmente é uma análise, né? Eu faço análise. O que eu quero, assumo e o que isso custa, né? Porque as escolhas em geral trazem as consequências para a nova realidade. A gente é só dar uma olhadinha aí no que é que isso resulta. Mas é benéfico, tá? No fundo do deck com 10 de copas. Que mais que eu posso contar pra Virgem que chega na minha leitura? Tem muito dessa coisa assim, sabe? Foi falado ou sussurrado aqui, né? Os combinados, ou foi feito as coisas meio às pressas, não sei. E aí a gente se arrepende até. E acontece, né? Tentativa, erro, acerto e assim vamos. O que mais que eu posso encontrar? Eu ia dizer encontrar. O que mais que eu posso contar aqui? Pra Virgem. Tá. Um fundo do deck me contando uma coisa aqui, Virgem. Que aquele lugar onde você estava antes, quando tomou essa decisão, isso aqui é um recorte, vai servir só para alguns. Naquele momento lá, quando você aceitou esse compromisso ou essa pessoa, não sei. Como é que era, o que estava acontecendo naquele momento? Quais eram as pessoas? Quem apresentou? Quem te apresentou esse negócio, essa parceria? Quem teve essa ideia? De onde veio? Porque tem uma nuance aqui de ter sido feito por influência. E eu preciso cuidar agora nisso que eu tô dizendo aqui, porque parece que eu fico isentando, né? As pessoas, não é que eu tô tirando de ti a responsabilidade sobre a escolha, né? De novo, é sempre 50-50, mesmo que a gente não saiba muito bem o que tá fazendo, né? Em geral, quando a gente ainda tá aprendendo algumas coisas.
Mas tem uma informação aqui na mesa dizendo que naquele momento você tomou uma decisão, mas ela não foi totalmente conectada, assim, sabe, contigo, com os teus propósitos, com sim, aquelas coisas que parecem mais, né? Parece essa coisa mais de salvação, não é, mas isso que te conecta com o teu espírito, com a tua satisfação de realização enquanto indivíduo, não estava na pauta. É isso que eu tô tentando te dizer. E por quê? Porque tinha muitas coisas em volta influenciando. Faz isso. Isso aqui vai dar certo, sabe? Eu tô sentindo mesmo como quando a gente ouve muito as pessoas em volta, a expectativa dos outros, e a gente vai lá e veste aquela camisa e faz aquilo e concorda. E aí por isso eu entendo que nem viu bem quais eram os termos. E de novo, Virgem, eu não tô aqui defendendo aquela parte que te dá força, que é responsabilizar-se. Não é isso, tá? Mas tem essa nuance aqui, sim. Sim, pode ter acontecido uma coisa meio manipulada, eu tô ouvindo. Pode, tá? E aí a carta que cai no centro como conselho é: Virgem, te conecta com essa parte superior, né? Eu tô falando aqui só de forma didática, mas é quando a gente se senta, se alinha com o nosso lugar aqui físico. Eu tenho toda uma estrutura, uma condição, saúde, isso, aquilo, habilidades, inteligências. Então eu me conecto com o meu lugar íntimo para eu resgatar a minha força para conseguir sair de um lugar e ir para o outro. E aí eu repito, para a maioria de vocês tem uma troca aqui de parcerias, sim. Mas que ela seja nesse lugar responsável, tá? Então, a carta do chakra superior pede que você procure instantes, momentos de ficar a sós, contigo mesmo. E por isso que tá aqui essas cartas te falando, tá? Porque antes foi muito burburinho, foi muita receita externa, foi muita expectativa. Claro que a da gente se mistura, mas entende? É como se você tivesse ouvido muito mais o que se diz que é legal, que dá certo, do que aquilo que de verdade o seu íntimo, o seu coraçãozinho acredita que é a sua realização como indivíduo. Tá? Ok. Então, conselho final do tarô qual é, Sara? Instantes nos próximos dias, assim que for possível, de meditação, para que você veja antes e para onde vai. Ok? Mas é benéfico sim. Bem benéfico com 10 de copas no fundo do deck. Querido virginiano e virginiana que chega na minha leitura, se você não é inscrito, se inscreve, curte, compartilha essas coisas. Ajuda bastante o trabalho aqui. E nos vemos no próximo material. Um grande abraço.